Olá, é um prazer hoje estar aqui no Pulo da Gata recebendo a Michelle Okada, e é uma terapeuta que vai estar falando sobre o trabalho dela. Conheci a Michelle no evento e fiz um convite, e hoje ela está aqui no Pulo da Gata. Michelle, boa tarde. Boa tarde, Simone. Fala um pouquinho de você e sobre o seu trabalho. Eu sou a Michelle Okada, terapeuta integrativa. Estou no Japão desde os 19 anos de idade. E o meu trabalho é desde a concepção do ser humano até os 7 anos de idade, que é onde a gente guarda a maior parte de traumas, né? Uhum. Então eu trabalho mais essa faixa para tirar aqueles traumas que eu falo que são engramas. São pacotinhos de informações que a gente vai guardando e registrando e guardando dentro da gente. Michelle, há quanto tempo que você já é terapeuta? Há 3 anos e meio, mais ou menos. E o que você fazia antes de ser terapeuta? Era uma pessoa comum. Trabalhava em. Sempre trabalhei com japoneses, mas trabalhava também dando aula para crianças, para adultos, de português e inglês para crianças e japonês para adultos. Que legal! Então você também é uma professora. Sim. Olha, que legal, gente. Olha, é tão interessante quando a gente conhece as pessoas, porque assim, geralmente nós acreditamos que é tipo assim, você só veio aqui para o Japão só para trabalhar na fábrica, né? E na verdade não, né? Eu sempre fugi, de verdade, eu sempre fugi das fábricas. Arrumava alternativas para não trabalhar em fábrica, porque a gente vende muito nosso tempo dentro de uma fábrica. Sim. Michele, me diz uma coisa, qual é o público que você atende hoje? Meu público maior é fora do Japão. Ainda é fora do Japão. Apesar de eu estar no Japão, a maior parte do meu público vem do Brasil e da Europa. Que legal. Como que funciona assim a sua terapia? Se pode se dizer que é uma terapia, né? Sim, sim, Eu entro em contato com você, você marca uma sessão e sim. aonde você vai estar detectando lá da minha infância, do útero da minha mãe, Sim, etc. Até exatamente. Eu trabalho com método alfa, anamnese, leitura corporal, feedback e acompanhamento. E daí eu vou, faço uma sessão, a primeira sessão com você, é o primeiro contato, faço a sua anamnese, dali por diante eu vou falar, olha, Simone, para resolver esse problema X, por exemplo, Michelle, eu tenho um problema X. Para resolver o problema X, eu vou precisar de pelo menos 5 sessões. Vou resolver seu problema X depois. Se você quiser continuar resolvendo outras coisas, você vai continuar. Caso contrário, não, Michelle, fechei por aqui. Por enquanto, tá ótimo. Daqui a algum tempo você vai me procurar para resolver o problema Y. que legal, é bem interessante. Michele, aqui no Japão, tem outras profissionais que fazem esse trabalho igual você? Terapeutas tem bastante, Sim. mas como o meu, até agora ainda não vi. Olha, gente, é sempre bom entender que assim, existe vários tipos de terapia, vários tipos de terapeutas, e assim, hoje em dia, tudo que é holístico meio que está na moda, mas Sim, nem tudo isso é terapia. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, né, Michelle? Elas fazem um cursinho ali, elas dizem que é terapeuta, mas para se tornar realmente uma terapeuta, para mexer ali na infância da pessoa e trazer tudo isso para ser tratado, é um bom tempo estudando, não é? mais de 1.000 horas de estudos. Mais de Fora 1.000 horas as de estudo. imersões que eu fiz a parte para complementar. Então, é algo que, assim, vale a pena, principalmente as pessoas que estão aí, às vezes não sabem, não têm ideia do que está sentindo, ou sabe o que está passando. O que é muito interessante é as pessoas procurarem e entender que muitas vezes vem lá da Vem lá da infância. infância e o restante são só repetições, porque a minha terapia ela vai trabalhar o ser humano como um todo. Porque eu não vou trabalhar só as emoções separadamente dos pensamentos. Antigamente, as convencionais trabalhavam Sim, mais a parte mental da pessoa, sim. né? Vou trabalhar o emocional, físico, espiritual e o emocional. Porque o ser humano é um conjunto. Você trabalhando uma das partes, vai ficar faltando as outras. E eu acho isso muito legal, Michele, porque quando as pessoas perguntam para mim assim, tipo, por que você não trabalha na psicologia e trabalha no seu doutorado? Porque eu falo, porque eu vejo o ser humano num todo. Mental, é espiritual, mental, emocional e o físico. Não é só em uma área, porque nós não somos só uma área, Sim, né? E geralmente, quando começa a adoecer no espiritual, né? E vai descendo para depois chegar no físico, né? sim.
Vem do espiritual, que vai para o emocional, que depois vai para o mental, e do mental acaba indo para o físico. Com certeza. E assim, como que você acha que assim, aqui dentro do Japão em si, como que você está sendo, como que a sua terapia está sendo recebida? As pessoas ainda têm um pouco de medo, porque elas têm medo do que é desconhecido. E quando você fala espiritual, elas já acham, ai, vai trabalhar com É, espírito. o espírito, é verdade, é Não, verdade, a verdade. gente só vai. A minha terapia ela só vai fazer você se conectar com Deus. Porque eu acho que Deus, todo mundo acredita num Deus, todo mundo acredita que tem um espírito, uma alma que Sim, e temos, habita dentro da gente, temos né? e É temos. com esse tipo de espiritual que eu vou trabalhar, não é aquelas coisas que as pessoas imaginam, ai, vai trabalhar, vai fazer trabalho, sei lá, das plantas. Não, não é nada É, disso. Michele, eu acho isso muito interessante porque você tocou nesse assunto, porque durante os 10 anos que eu cliniquei, as pessoas me davam nomes. Elas me colocavam como mãe de santo, como isso, como aquilo outro, e mal elas entendiam que, assim, não tem nada a ver, somos espiritualistas. Sim, Acreditamos em um Deus, acreditamos num Deus vivo, mas isso não nos limita a estudar e saber que existe o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins, sim, né? exatamente. Então, isso é muito legal. Assim, hoje em dia, eu falo para as pessoas, se as pessoas procurarem profissionais como você, ou até mesmo eu, que hoje em dia eu atendo um pouco menos na parte das sessões, mas atendo mais na parte das mentorias, eu acredito que assim as pessoas poderiam estar tendo uma experiência de Sim, vida melhor, se reconectando para o melhor sim, e não perdendo oportunidades na vida, né? exatamente, porque elas vão fazer, por mais que elas não acreditem em religião nenhuma, Uhum. elas vão se reconectar com elas mesmas. Isso que importa. Não importa qual é a sua crença. Se você acredita em alguma coisa ou não. Mas você acredita que você tem vida. Sim, E que você também carrega algumas coisas que você não sabe de onde. sim, com certeza. Alguns vão falar, é coisa de vida passada, é coisa que eu trouxe dos meus pais, que eu carrego dos meus pais, porque os meus pais tinham esse tipo de comportamento. Mas trouxe de alguma De maneira. alguma forma você trouxe. Alguma forma você Exatamente. trouxe. Só que também existe a sua parte de responsabilidade, né? Com Eu certeza. carrego, mas eu posso largar a mochila a qualquer momento. Sim. Eu posso recalcular a rota. Uhum. Eu Sem posso ser dúvida. responsável pelo meu destino, tem que ter um pré-escrito antes por onde eu devo caminhar. Com certeza. Isso é fato, isso é fato, isso é fato. É que é muito fácil, Michele, o que eu percebo hoje, que é muito fácil colocar a culpa no outro, né? Ah, então, por que eu tô assim? Ah, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, a minha bisavó. Aí elas falam assim: ah, então, isso veio lá da sua avó, lá de não sei o quê. Mas você tem o poder Repete o agora, agora. comportamento. Né? Então, você está tendo a oportunidade, o poder agora de estar tá sendo melhor. Você sabe que eu acho muito interessante, Michele, que assim, tipo, se as pessoas soubessem a grandeza de a gente estar nessa existência e resolver tudo que a gente tem para resolver nessa existência, que ela é única. Ela é única. A gente vai desencarnar, a gente vai morrer, a gente vai, mas essa existência nunca mais vai voltar. Ela é Exatamente. única. Então a gente tem que cumprir o que a gente tem que cumprir aqui, a gente tem que viver o que a gente tem que viver aqui, encerrar o que tem que encerrar aqui, Exatamente. não deixar para depois. Isso Exatamente. significa tanto bem quanto mal e quanto os Exatamente. nossos problemas internos. E a gente às vezes carrega coisas realmente desnecessárias. Carregar o nosso passado, você pode voltar lá atrás e mudar? E você fez o quê? Você fez o que você sabia naquela Uhum. época. Então, é se Com o perdoar. conhecimento que você É. tinha naquela época. Hoje em dia, se você passar pela mesma situação, você já sabe como lidar. E a gente não passa. E a Não gente passa, não porque a passa. gente já tem a experiência. Já tem experiência. Então a gente não quer passar por isso porque a gente já tem experiência. Mas o que que acontece? É muito mais fácil. Eu conheço pessoas que quando elas chegam tipo, tô doente, você não é uma pessoa doente, você está no estágio doente, mas a doença ela não vem para te matar. Para te mostrar o que você não está vendo. E o ganho Sim, secundário que vem por trás da doença. não Porque eu é? vou ser coitadinha. Daí vai todo mundo estar à minha volta cuidando de mim. Uhum. E o coitadinho precisa de quê? Ele precisa, é o que eu sempre falo assim, né? Uma pessoa, a coitadinha, ele precisa de um fofoqueiro. Por quê? Porque ele precisa que a lamúria dele seja espalhada pelo mundo e assim, porque é o coitadinho. O coitadinho, ele vai parar em quem?
Ele para exatamente numa pessoa que gosta. Ai, coitadinha, você viu? Olha lá, coitadinha, ela tá assim, ela tá assim. E aquilo vai se espalhando e vai alimentando aquele espírito, Sim. aquela coisa de coitadinha e não sai daquilo, Não né? sai. Não sai porque ela fez questão de que reverberasse aquele papel de coitadinha Sim, nela, e daí todo mundo, porque somos energia, sim, com certeza. tudo nós absorvemos. E é muito simples, se a gente ficar ali com as palmas da mão virada para cima no sol, nós vamos sentir a energia. Com certeza. O sol que a gente pode não tomar no corpo inteiro por causa de que é frio, etc. Se você virar as palmas das mãos para cima e ficar 5 minutos no Já sol, tá o você já suficiente. está absorvendo energia para o seu corpo inteiro. É a mesma coisa, Michele, que assim, eu gosto muito de trabalhar com a parte das ervas. E as Uhum. pessoas, às vezes, elas perguntam assim, elas falam assim, ah, mas você trabalha com isso, isso é disso, daquilo, a energia do verde. Você sabe a força, o poder da energia do verde? É muito interessante. É tão interessante que eu vejo, Michele, que hoje em dia as pessoas em si, elas estão tão doentes e elas querem ficar nesse estado de Que elas doença. preferem um remédio do que se você fala assim, vai tomar um pouquinho de sol, Sim, vai caminhar num gramado, descalça. não querem. Não quer, porque é Né? tão simples. E elas acham que precisa de uma coisa mirabolante para mudar a vida delas. Sim. Mas uma Ah, reconexão com a natureza já vai já vai fazer ajudar, efeito. já vai mudar. Você sabe que outra coisa, Michele, também que eu acho muito interessante é que quando você fala pro cliente, assim, você fala pro paciente, você fala para ele assim, muda a sua casa, arruma, se arruma, arruma seu guarda-roupa, traz essa energia positiva para dentro de casa. A primeira coisa que eles falam, ah, mas isso dá trabalho. Aí quando você chega, a pia tá suja, a roupa tá desorganizada, a casa tá desorganizada, mas aonde está? O que você está fazendo? Gente, eu falo, algumas pessoas que vêm até mim, elas querem que eu estalhe os dedos e amanhã a vida delas inteirinha, igual você falou, casa, roupa, trabalho, dinheiro, filhos, esteja tudo resolvido. Eu te mostro o caminho, mas quem caminha é você, Simone. Com certeza. Eu posso segurar a tua mão e caminhar do seu lado, se você quiser. Mas Mas se você não quiser, é eu só não eu posso caminhar soltar. por você. E tem muitos disso, não tem? Tem. Nossa, como tem. Tem bastante. Michele, eu acredito assim que é, eu não, assim, eu não, hoje em dia, antigamente eu não tinha tempo de estar sentada com uma terapeuta para poder estar batendo um papo, para poder estar conversando e para poder estar entendendo outras áreas que eu não entendo, porque eu acho que isso é muito, isso deixa a gente, isso enriquece, né? A gente entender e A troca, respeitar a né? troca, né? Saber ali da gente estar trocando. Então, isso é maravilhoso, porque eu vejo que aqui dentro do Japão existe assim, mesmo nos terapeutas, que é para cuidar de outras pessoas, existe uma competitividade assim Sim. horrível, Nossa, né? Simone. Como Horrível. lidar com isso? Que mesmo sendo terapeuta, às vezes eu grito pelas minhas terapeutas, eu falo assim, me socorre. Por que essa competitividade tão grande? Sendo que se nós todas dessemos as mãos, isso não aumentaria o círculo de pessoas Para ser para curadas. ser curadas? Porque, assim, no caso, no E é igual você seu falou. caso, no meu caso, no caso de outras terapeutas que trabalham com a parte de energia, na parte energética, a gente pode se dizer que o espiritual a gente cura. A gente não cura a saúde, porque a saúde muitas vezes precisa do médico, mas precisa mais do espiritual. Uma terapeuta como nós que trabalha nessa área, a gente consegue acessar, né? Sim. Mas você sabe que eu vejo que assim olhar e assim, tipo, olhar para você. E para mim é um prazer te ter aqui. É um prazer saber da sua técnica, é um prazer poder estar trazendo você com conteúdos que vai agregar e vai ajudar outras pessoas. Não te vejo como minha rival. Ah, a gente tem uma rivalidade porque ela é terapeuta. Não, a gente não está disputando. E eu falo isso desde que eu entrei para terapia. Quando eu convidava pessoas para participar em live comigo, e eu cheguei a ouvir isso. Ah, mas e se ela vier roubar os teus seguidores? Não. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. Tem tanta gente precisando de terapeuta. Assim como os meus seguidores podem ir para a pessoa que está fazendo, os dela podem vir para mim. Porque Sim, às vezes, tipo, os meus amigos, eles não vão querer fazer terapia comigo, porque eles são os meus amigos.
eles vão para Ter Simone. você E os da Simone também não vão querer se abrir para Simone e vai vão abrir vir para para você. Michele. E outra, Michele, são técnicas diferentes. Sim, São acessar coisas diferentes. coisas diferentes. E eu acho isso, Enriquecer um novo trabalho eu da acho isso outra. muito legal, porque você sabe que um tempo desse atrás, uma youtuber que trabalha com constelação familiar, ela me convidou para estar fazendo uma live e os clientes dela, pessoas que estavam ali, entraram em contato comigo para fazer terapia comigo. E eu achei isso muito legal, por quê? Porque ela não poderia me convidar? Claro que não. Ela tá grande no YouTube, ela faz o sucesso, ela tem toda a parte, mas não, isso para ela não foi o problema. E ela não se preocupou porque vinha, porque de mim também foi para ela. Porque suponhamos, nem Hamamatsu, que é onde eu moro, eu conseguiria atender todas as pessoas de Hamamatsu e que de repente queiram procurar terapia. Eu sou só uma. Uhum, com certeza. Por que não compartilhar com as pessoas que E, também e uma entendem? coisa também que eu penso muito e que eu também acredito muito, nem todo mundo vai com a minha energia, nem todo mundo vai com a sua energia. Exatamente. Nem todo mundo gosta da Simone, nem todo mundo gosta da Michele. Então, tem espaço para todas nós, mas não tem aquela parte de união. E eu acho muito legal, porque hoje em dia eu formo os terapeutas. Eu tenho alunos de terapia. E eu acho muito legal, futuramente, a gente poder fazer um podcast com terapeutas falando de terapia para ajudar outras pessoas. Exatamente. Eu tenho feito imersões. Eu comecei a fazer imersões e tem vindo bastante terapeutas para fazer imersão comigo, Uhum, para ouvir a minha aula, sim, praticamente. Eu acho isso tão bonito porque, tipo, é uma colega? É uma colega, mas com pontos de vista diferentes, com uma técnica diferente. com certeza. E a minha visão é essa, de unirmos mais umas às outras e não rivalizarmos umas com as outras. Com certeza. E olha, isso é muito legal, porque na sua próxima imersão, se você permitir, eu quero estar lá como mídia para poder estar divulgando isso daí, para poder estar É um trabalhando. prazer. Se você aceitar que o Pulo da Gata, o podcast vai estar lá, a gente vai estar lá para poder estar, para mostrar isso para outras pessoas, para poder falar com as outras pessoas, olha a diferença, olha o que está acontecendo. Isso é maravilhoso. Michele, foi um prazer estar te recebendo aqui no Pulo da Gata, Segredos Revelados. Mas uma pergunta que eu vou te falar, que eu vou te fazer, que eu quero que você deixe. O nome do nosso podcast é o Pulo da Gata, Segredos Revelados. E agora é a pergunta-chave. Qual o segredo que a Michele pode estar revelando nesse podcast para estar ajudando uma pessoa que vai estar te ouvindo? O seu segredo que você faz para você. Respiração consciente. É você fechar realmente seus olhos e prestar atenção no ar que entra. Qual é o percurso que ele faz dentro de você antes de você soltar? Você fechar o olho por 3 minutos e respirar consciente. Você vai ver que muita coisa muda. Gente, vocês estão vendo? Esse é o segredo revelado da Michele, desse podcast. Michele, muito obrigada. Eu amei conversar com você. Espero que você volte mais vezes, porque a gente vai ter muito assunto para falar. Eu que agradeço você de coração, Simone, por essa oportunidade. Agradeço a todos vocês que estão assistindo nós. E, gente, me procurem pelo Instagram, é @micheleocadaterapeuta, e curtam esse trabalho da Simone, que ela faz com muito carinho e com muita dedicação. E venham também conhecer a minha página. Venham conhecer minhas imersões. De vez em quando eu participo de alguns eventos também. Não percam a oportunidade de serem melhor para vocês mesmos. Não é por mim, não é pela Simone, é por vocês. O nosso trabalho a gente tá todos os dias, né, trabalhando um pouquinho. Não somos perfeitas, mas todos os dias a gente trabalha para ser um ser humano melhor para nós. Consequentemente, seremos seres humanos para as outras pessoas também. Michele, muito obrigada. Gente, muito obrigada. O arroba da Michele vai ficar aí. Esse vídeo vai estar direto no YouTube, vai ter alguns cortes que vai para o Insta. E segue a Michele, vai lá, procura, e principalmente nas imersões, eu convido os terapeutas para poder estar participando, para entender que não tem essa rivalidade, que estamos aqui para ajudar o próximo, não para ser rival. Muito obrigada, Michele, muito obrigada e até a próxima.